esta questão precisa ficar muito patente, clara para os nossos corações, para as nossas vidas. Nós existimos com concílios para discutir matéria de doutrina e aquilo que envolve a vida cristã do povo de Deus. O modo como essa responsabilidade é assumida, meus irmãos, e os efeitos dela na vida da igreja, é isto que Paulo passa a mostrar aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele começa a dizer que existem responsabilidades que nós não podemos transferir e esperar que outros, os de fora, ou que não estão nos concílios, tratem da matéria. Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, que temos no verso 28, e eu queria que você atentasse para o que está dito ali. Diz o apóstolo: portanto, eu vos protesto, diz no verso 26, e no 28 ele diz: atendei por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Os presbíteros, os concílios, têm compromisso com a igreja de Deus. Estas afirmações precisam estar claras no nosso coração. Paulo percebe isso e ele volta-se à exortação direta, quando ele diz: o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O custo desse resgate, o custo da redenção foi literalmente o próprio sangue de Jesus. O custo foi literalmente o próprio sangue de Cristo. O custo da redenção, então, foi esse. Então, é interessante observar que Paulo se vê como alguém que está também pagando um preço. E é preciso que nós nos envolvemos nos concílios, estamos ligados a eles, e a igreja do Senhor também temos um compromisso e temos, às vezes, que pagar preço. Veja o que Paulo diz no verso 24 deste capítulo 20. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo reconhece que o trabalho do concílio, o trabalho da igreja, é um trabalho que exige um preço, há um custo, e às vezes um desgaste da própria vida. Jesus deu a vida. Então Paulo e Jesus viveram a realidade do pagamento desse custo. Meus queridos, diante disso, qual é o nosso compromisso com a igreja de Deus, sendo membros de concílio? Qual é o nosso compromisso? Eu quero apontar pelo menos dois nesta manhã, para a gente continuar a nossa atividade. Vejamos verso 29. Por favor, leiamos juntos. O que diz a palavra de Deus aí? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. Lembrem-se disso, queridos. Há sempre ataques externos. A igreja do Senhor é uma igreja que sofre ataques externos. Ela está presente no mundo, foi colocada para proclamar o evangelho às pessoas, mas a igreja enfrenta ataques externos. Portanto, o compromisso que nós temos com a igreja de Deus é protegê-la dos ataques externos. Nosso dever, portanto, é proteger a igreja, em primeiro lugar, olhando para esta experiência do apóstolo Paulo, proteger o rebanho desses ataques externos. Paulo alerta, meus queridos, que existem lobos do lado de fora. Esta é a palavra que Paulo usa aqui. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão, o que é que diz na sua Bíblia? Lobos vorazes. Então não se esqueçam, não nos esqueçamos disso. Não é uma palavra só para os queridos irmãos, para mim também. Nós sempre vamos encontrar lobos do lado de fora. Do lado de fora, buscando uma oportunidade de entrar no meio do rebanho para devorar as ovelhas. O pastor, junto com os presbíteros, em concílio, devem ser guardiãos desta tarefa. Devem ser protetores do rebanho. Assim como Davi, ele, o pastor e o presbítero, precisa declarar guerra aos ursos, aos leões, protegendo o rebanho de seus dentes assassinos. Há muitos falsos mestres com suas perniciosas heresias,
tentando entrar na igreja. O pastor, os presbíteros, o concílio precisa estar sempre atento a essa questão. Eu gosto da expressão que o reverendo Hernandes usa quando ele diz, escrevendo sobre essa matéria, ele diz que Deus fala à igreja quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade, porque é o próprio Espírito Santo quem fala, pois só Ele tem o poder de aplicar a bendita palavra. E é interessante que o reverendo Hernandes diz isso quando, numa ocasião, após uma oportunidade em que ele pregou, uma mulher apresentou-se um bilhete dizendo que ela precisava falar à igreja com um recado do Espírito Santo. Ele disse, não, minha irmã, quem fala à igreja e fala na autoridade do Espírito Santo são aqueles que pregam a palavra e o fazem. Essa é a tarefa nossa, queridos irmãos, pastores e presbíteros. Lembrem-se, há lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e nós temos o dever de proteger o rebanho do Senhor dos ataques externos. Finalmente, uma outra palavra que eu quero trazer para o nosso coração nesta manhã está no versículo 30. Por favor, vamos ler. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. A segunda palavra, portanto, ao nosso coração, pensando no compromisso que nós temos com a igreja de Deus, vivendo como uma igreja conciliar, é proteger o rebanho dos ataques internos. Há ataques externos, mas não nos esqueçamos dos ataques internos. O perigo vem não apenas de fora, meus irmãos. O perigo também pode vir de dentro. E é claro pelas Escrituras que vem. Paulo diz, dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Alguns se levantam no meio da igreja declarando coisas perniciosas, arrastando atrás de si as ovelhas. Meus queridos irmãos, há lobos vestidos com peles de ovelhas dentro da igreja. E nós não podemos nos enganar, nós não podemos fazer vista grossa quanto a isso. Há falsos mestres enrustidos, homens que buscam uma ocasião para se manifestarem e provocarem estrago no arraial de Deus. E nós não podemos, como membros de concílios, pastores e presbíteros, nos esquecermos disso. Nós, pastores e presbíteros, precisamos ser zelosos no ensino, não dando guarida nem chance aos oportunistas que se infiltram no meio da igreja para disseminar as suas heresias. Portanto, nesta manhã, meus queridos irmãos, essas duas informações preciosas da palavra de Deus precisam tomar lugar no nosso coração a partir deste momento, porque ela já vem fazendo parte da nossa vida de antemão. E cada vez mais nos aprofundarmos nisso, percebemos que nós temos que, comprometidos com a igreja de Deus, sermos zelosos e protegermos o rebanho dos ataques externos, mas sermos zelosos também e protegermos o rebanho dos ataques internos. Que o nosso compromisso com a igreja de Deus envolva essas duas coisas e que nós possamos declarar a cada momento que o nosso maior compromisso é com o Senhor, assim como Paulo disse àqueles presbíteros em Mileto, os presbíteros da igreja de Éfeso: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que nesta manhã nos portemos assim, como homens dos concílios que vão aqui já existem e os que vão surgir, homens que tenham este envolvimento, este compromisso com a igreja do nosso Deus. Eu convido